Olá, meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje eu vou te dizer porque você precisa deixar o seu filho explorar livremente todos os elementos que ele tem na sua casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tesoura, os pincéis e os papéis. A habilidade de recortar é uma capacidade que a criança desenvolve ao longo de toda a sua infância, mas ela não começa recortando uma linha pontilhada dessa forma. Ela começa rasgando um papel. Depois ela passa a rasgar o papel com mais precisão ainda. Posteriormente, ela começa a usar a tesoura por volta dos 2 anos, mas ela segura em cima e embaixo. Somente por volta dos 2 anos e meio a 3 anos é que ela consegue fazer o recorte direcionado na linha pontilhada. Por isso que você precisa deixar o seu filho recortar livremente, para que ele treine essa habilidade. Tudo na nossa vida acontece com o treino. A gente só aprende uma nova aptidão quando a gente exercita aquela habilidade. Então a gente precisa deixar a criança, quando ela for um bebê, por volta de 1 ano e meio, pode deixar ela livre para rasgar todos os papéis que você tem em casa, para ela amassar e para ela até fazer bolinhas bem pequenininhas. Quando ela tiver por volta dos 2 anos, você já pode oferecer uma tesoura sem ponta para que ela consiga fazer esse recorte. E aí, quando ela tiver 3, você já pode, através de uma caneta simples, utilizar a linha pontilhada para que ela faça esse movimento. E isso vale também para o pincel. Aqui nós temos 3 tipos de pincéis e cada um desses pincéis ele vai ser usado para desenvolver uma habilidade diferente. A criança desenvolve 3 habilidades: apreensão palmar, que é a capacidade que ela tem em segurar os elementos usando toda a palma da sua mão; apreensão de precisão, que é quando ela começa a segurar os elementos usando o dedo indicador e polegar simultaneamente, isso se chama pinça; e apreensão trípode, que é quando ela segura os elementos utilizando os 3 dedos, indicador, polegar e médio. Observe como é dessa forma que a criança vai escrever posteriormente. Então ela começa segurando um pincel dessa forma, esse movimento ele vai progredindo e depois ele vai progredindo mais ainda. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Da mesma forma que ela consegue segurar o pincel, ela vai conseguir também segurar o lápis. Então, da mesma forma que ela vai treinar essa coordenação visomotora para exercitar esse movimento de forma precisa, ela vai também conseguir fazer esse movimento com o lápis depois. Então é muito importante que a gente ofereça esse tipo de atividade para as crianças, porque o desenvolvimento das suas habilidades e o reconhecimento que aquela criança vai ter do seu próprio corpo é o que vai ser fundamental no processo de aprendizagem. E uma criança que faz uma atividade assim, de forma concentrada, que consegue utilizar todas as ferramentas de maneira adequada, com pouca ajuda, depois ela vai conseguir utilizar um lápis, fazer uma leitura, se concentrar naquela atividade, porque isso já foi trabalhado anteriormente. Então é muito importante que a gente ofereça esse cenário para a criança, para que ela possa manipular, por exemplo, uma massa de modelar e através dessa massa de modelar, ela vai fazer as bolinhas, depois ela vai fazer uma bolinha menor ainda e depois ela vai fazer uma bolinha menor ainda. Então tudo isso é uma progressão de habilidades. Nada na infância acontece de uma hora para outra. Tudo faz parte de um progresso. A gente precisa respeitar como essa criança ela vai se desenvolver
E a gente precisa oferecer a oportunidade para que essa criança possa manipular essas ferramentas. Quanto mais ferramentas ela manipular, maior será o seu desenvolvimento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe esses elementos na sua casa, ao acesso da criança, para que ela possa manipular com autonomia. Continue nos assistindo, se inscreva no canal, deixe aí nesse vídeo, nos comentários, outras dicas que vocês gostariam de saber e continue aqui nos acompanhando. Obrigada!